Oi, gente. Esse vídeo comparando o tempo de Bolsonaro e o tempo de Lula tá bombando nas redes e eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Mas, além disso, eu vou trazer 3 razões que fortalecem os argumentos do vídeo, na minha análise, depois do vídeo. Então vamos assistir o vídeo e depois eu trago a minha análise trazendo percepção internacional, a questão dos combustíveis e a questão da estabilidade que ajudam a compreender o que é dito no vídeo. Eu só tenho uma razão para votar. É fazer esse povo outra vez votar com ele. Eu tenho uma obsessão. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. A inflação diminuiu pelo 3º mês seguido no Brasil. A queda no preço da gasolina e o valor das passagens aéreas foram os itens que mais contribuíram para a desaceleração da inflação. O item que andou sumido da mesa de muitos brasileiros tem ficado mais barato neste ano. O consumidor vai às compras e desta vez sem reclamar do preço das carnes. Realmente houve uma queda acentuada, né? O preço das carnes teve redução de 3,87%. A Petrobras anunciou redução nos preços da gasolina, do etanol e do gás de cozinha. A economia cresceu no Brasil. O PIB brasileiro cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses do ano. O dólar caiu hoje e deve cair ainda mais. Pelo menos essa é a previsão do banco Goldman Sachs. Os economistas da instituição norte-americana estão bem otimistas com a moeda brasileira. Acham que, abre aspas, há muito espaço para o fortalecimento do real, fecha aspas. Pela primeira vez em 4 anos, a agência de classificação de risco Standard & Poor's melhorou a perspectiva econômica que ela tem do Brasil. E agora eles dizem que Lula vai voltar. Vai voltar o Lula que a dona Lindu pariu para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. Que sabe que não pode esquecer as suas origens. Que sabe que não pode esquecer da onde veio. O grande patrimônio dessa pátria não é apenas o capital, é os trabalhadores. Que sabe que não pode esquecer a quantidade de anos que viveu em casa enchendo de água, repartindo de pato com rato e barata. Só tem sentido eu votar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Comprar é feijão. Cara, se não quer comprar feijão, não enche o saco quem quer comprar. Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Pois é. Eu quero trazer para vocês 3 razões que ajudam a compreender por que a inflação caiu, por que o preço dos combustíveis caiu e por que a economia tem melhorado. E não é sorte, como disse um certo pessoal na Globo News. Bem, a primeira razão, o vídeo mostra. Vocês viram Lula sendo recebido e recebendo líderes de outros países. Vocês viram ele, inclusive, com Biden ali, e vários outros líderes de outros países. Quando Lula ganhou a eleição, o Brasil, só pelo fato do Lula ter indicado pessoas como Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente, em vez de indicar negacionistas das queimadas e do aquecimento global, só isso, muitos brasileiros talvez não tenham noção disso, mas só isso, antes do governo Lula assumir,
antes de Lula assumir, só quando ele indicou. No resto do mundo, vários países disseram: o Brasil voltou. O Brasil volta a ser um país que reconhece a realidade, da importância da questão ambiental. Que é uma questão muito importante hoje em vários centros internacionais. O Fundo da Amazônia voltou logo no início do governo Lula. Isso mexe com fator número 1, percepção. O Brasil deixa de ser um país de negacionistas, de gente de extrema direita, e volta a ser um país de diálogo dentro da democracia e tal. Então, a percepção, e na economia, muitas vezes, percepção vira realidade. Então, quando a percepção melhorou em relação à imagem do país, isso instantaneamente atrai investimentos, atrai políticas, Fundo da Amazônia voltou, atrai uma série de bons olhos em relação ao Brasil. Quando se afastou o quê? O golpismo, e se afastou o negacionismo científico com a derrota do Bolsonaro. Então, esse é um fator 1 que ajuda na recuperação do Brasil. Mas o segundo fator é tão importante quanto talvez seja mais. Lula sinalizou lá atrás que iria acabar com a paridade internacional dos preços da Petrobras. Isso impacta no preço dos combustíveis. E ele acabou com a paridade internacional de preços. Quando a paridade acaba, isso sinaliza queda no preço do gás de cozinha, da gasolina e no diesel. Mas como eu expliquei aqui na época, eu disse isso. E não só fui eu, muita gente falou. A inflação no Brasil, ela está associada aos combustíveis. Quando o preço dos combustíveis cair, a inflação vai cair. Então não é uma grande surpresa que a inflação está caindo e continua caindo. E se os combustíveis continuarem caindo, a tendência da inflação é cair ainda mais. Por isso que a projeção da queda da inflação continua para o resto do ano. Então, o que está acontecendo? Essa política de acabar com a paridade internacional dos preços, que estava inflacionando o preço dos combustíveis, estava inflacionando toda a economia brasileira. Porque o Brasil, lamentavelmente, baseia seu transporte quase que exclusivamente em rodovias. É um equívoco estratégico. Nós deveríamos retomar hidrovias, trens, porque faz muito mais sentido, é mais barato, é mais ecologicamente responsável. Enfim, mas isso daí é parte da nossa história, eu tenho muito a lamentar. E o terceiro motivo que ajuda a fortalecer a economia brasileira e ajuda a explicar por que Lula traz esse fortalecimento é estabilidade e previsibilidade. O que o governo vai fazer é previsível. E o governo é estável. Lula já foi presidente 2 outras vezes. A gente sabe quem é Lula. E Lula não fica o tempo todo ameaçando ministro do Supremo, não fica ameaçando a democracia brasileira, não fica... O Bolsonaro, ele tinha uma atitude diária para fomentar a militância, com negacionismo, com golpismo e tudo mais. Isso não só prejudicava, como eu disse no fator 1, a percepção no estrangeiro, mas prejudicava a estabilidade interna. E aí, investidores internos e externos olhavam para o Brasil e diziam: esse é um país que não é um país sério, esse país é um país instável. Eu vou botar meu dinheiro numa empresa, num país que tem um presidente ameaçando o golpe de Estado, num presidente que xinga membros da Suprema Corte do próprio país? Não. Investidores, eles pensam nos seus próprios interesses. Eles querem ganhar mais dinheiro. E quando eles olham para um país instável e imprevisível, que era o Brasil sob a gestão do Bolsonaro, eles dizem: não vou colocar o dinheiro lá. É perigoso. Não vou fazer isso. Quando se olha para o Lula, mesmo alguns desses investidores não gostando do Lula, eles reconhecem que um governo Lula é previsível. O que o Haddad quer? O Haddad comunicou que quer tributar um pouco mais os mais ricos e tributar menos o consumo e unificar impostos. É simples o que ele quer. Não é
Não é nenhum absurdo, ele não está escondendo da população. Ele está querendo ir tão longe quanto eu gostaria que o governo fosse? Não. Ele é tão de esquerda quanto o que eu defendo? Não. Mas é melhor, muito melhor do que a agenda do Paulo Guedes, nem se compara. E além de ser melhor, é uma agenda previsível. É uma agenda estável do ponto de vista econômico. É compreensível o que ele vai fazer. E não existe nenhuma ameaça à democracia. As universidades não são vistas como inimigas. Então, tudo isso cria um clima de estabilidade política e econômica que favorece a economia. Esses três fatores, somados a fatores internacionais, somados a outros fatores, contribuíram decisivamente para a melhoria nos 6 primeiros meses, além do trabalho de pessoas sérias, comprometidas com o desenvolvimento, a reindustrialização do país, a sinalização dos indicados na maioria dos cargos também contribuiu para essa maior estabilidade. É isso, né? É claro que eu, pessoalmente, gostaria de incentivos maiores a cooperativas, uma política nacional de renda universal de cidadania. Tem uma série de coisas assim que eu, pessoalmente, gostaria que fossem uma prioridade e tal, e ainda não são. Nós não chegamos lá. Mas os avanços, ao acabar com a paridade internacional de preços, ao relançar a farmácia popular e uma série de outras políticas, a reajustar bolsas de mestrado e doutorado, uma sinalização clara de que valoriza a ciência, todas essas políticas, essas medidas são positivas e ajudam a melhorar tanto a percepção do país, como dão uma estabilidade maior ao país, o que contribui para a queda da inflação, queda do dólar e os outros fatores. Só falta cair os juros, mas para isso a gente parece que vai ter que tirar o Roberto Campos Neto. Então, assine o abaixo-assinado que está no comentário fixado e divulgue, muito importante divulgar, divulgue para que mais e mais pessoas assinem e que a gente crie um movimento para retirar um presidente que não está olhando para todos esses fatores de queda da inflação, de queda do dólar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Se gosta muito, vire membro ou apoiador. Tchau, tchau.